Minha amiga e meu amigo, a Globo News convidou duas personalidades para falar sobre o episódio no qual o Donald Trump foi alvo de um atentado contra a sua vida nos Estados Unidos, em que o agressor agiu fazendo um disparo que feriu-lhe a orelha, passando a 2 centímetros da sua cabeça, salvo por um milagre de Deus. Os dois convidados, ao fazer uso da fala, o primeiro agiu de uma forma jocosa, querendo jogar dúvidas no que aconteceu, falando da possibilidade de ser uma armação do, do Trump para ganhar visibilidade, coisa parecida. A sustentação que esse primeiro senhor faz é muito cretina, é muito escrota, é muito insensível. Tipo de um militantezinho de meia pataca, de mente lavada e doentia. Tanto é que o jornalista americano, é um jornalista americano, o segundo, reprimiu o primeiro, falando que não dava para fazer um debate nesse sentido e que muito estava decepcionado com a Globo News. Ele falou que não é inconcebível um veículo de comunicação como a Globo News abrir espaço para um debate orquestrado desta forma. Olha, é uma coisa bizarra, bizarra, monstruosa, desumana. Assista, meu amigo, assista. Depois eu venho com as conclusões, com as considerações finais. A situação é bem complexa. Eu acho que é difícil afirmar realmente que houve ou não um atentado, ou que aquilo ali foi inventado. A gente tem mortos, tem pessoas feridas, mas a gente sabe da capacidade dos Estados Unidos em criar fatos, apesar de que esses fatos possam custar a vida de pessoas, né? Tem o caso do Bolsonaro, que é o contrário, né? O caso do Bolsonaro, a facada ajudou a ele desaparecer, né? O desastre dele nas intervenções durante, por exemplo, os debates, ele foi muito favorecido pelo suposto atentado que ele sofreu. Agora o Donald Trump, imagina ele aparecer, inclusive, sem sequer um band-aid na orelha para mostrar que ele é praticamente invencível, ao contrário do outro que diz que é imbrochável. Agora, o que a gente precisa entender, eu acho que a diferença é o espetáculo que consegue ser, de alguma maneira, orquestrado. É impressionante a assertividade das fotografias que saíram a partir do atentado, o gesto do presidente Donald Trump, a atuação, inclusive, do serviço secreto. É muito estranho que ele está sendo muito questionado na sua atuação, não em ter evitado apenas o atentado, mas sim na forma de retirar o presidente durante do palco, né? E a proteção que deram e o espaço, deixaram ele levantar a mão, falar com o público diversas vezes, parar no meio de um atentado, no meio do atentado, né, que tinha acabado de acontecer, para que ele pudesse expressar. E também a atuação, de certa forma, do público no seu entorno. É um teatro perfeito, digamos. Brian, a gente viu que você pediu a palavra, por favor. Eu acho irresponsável falar desse atentado hoje como se fosse uma armação. Não acho digno de um veículo de qualidade como a Globo News. É quase impossível pensar nisso. Por favor, nem vou entrar nisso. Me surpreende ouvir isso num veículo como a Globo News. Gente, por favor. Não é o dia para fazer isso. Eu acho que é um dia mais para pensar no impacto político. Mas, por favor, não é o dia para esse tipo de especulação ridícula. Minha amiga e meu amigo, esse é o jornalismo da Rede Globo, através do seu canal de notícia Globo News. Um jornalismo baixo, mesquinho, pobre, descolado da verdade, carregado de militância. Esse camarada que falou essa sandice, todas essas besteiras,
Ele achava mesmo que estava agradando o Brasil. Não, ele está agradando a direção da emissora, que pensa como ele e abre espaço para ele falar esse monte de sandice, de bizarrice. É justamente por esse jornalismo pobre, porco, cretino da Globo News que ela está vendo a sua audiência derreter. Sabe qual é a audiência da Globo News hoje? 0,08%. Isso é péssimo. É péssimo. É por essa razão que esse canal de notícia está descendo de ladeira abaixo, porque o jornalista e a direção só fazem militância baixa e rasteira. Não respeita a dor de um camarada que foi alvo de uma violência, mesmo ele sendo de um espectro diferente deles, tem que ser respeitado, a condição humana. Querer duvidar, querer acusar de armação esse triste episódio, diante de toda a circunstância que nós vimos, não é burrice, não. É mau caratismo, é bandidagem, é falta de honestidade intelectual. Só a Band News consegue chegar a esse nível tão baixo, tão mesquinho, tão sujo e tão rasteiro. É por essa razão que ela não tem audiência. Eu, no meu canal, um homem simples, um cidadão comum, tenho uma audiência muito maior que um canal de TV pertencente à Rede Globo. Na verdade, essa Globo News é um lixo. Aliás, lixo não, porque lixo se recicla. A Globo News é um câncer em estado terminal de uma doença maligna. Simples assim.